Estamos começando mais um podcast da UAB de Governador Valadares, Simples e Direito. Vamos falar um pouquinho aqui de um tema interessante, que é como fazer valer a sua anuidade. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui ao meu lado o Dr. Rodrigo Borges, nosso tesoureiro, que vai dividir a bancada comigo. Obrigado, doutor Arilson, por poder participar desse momento único e, claro, contínuo da nossa subseção. Doutor Rodrigo, apresenta para nós esse convidado mais que especial, não só nosso, né, meu e seu, mas da advocacia de Governador Valadares e de Minas Gerais, por favor. Doutor Juliano Almada, presidente, ex-presidente, um cara que a gente tem uma estima muito grande pelo profissionalismo, pela advocacia e por grande gestor na Caixa de Assistência dos Advogados. E ele é o cara que nós vamos conversar hoje, nesse momento aqui de bate-papo com o nosso podcast. Seja bem-vindo, doutor Juliano Almada, nosso primeiro secretário da UAB de Minas Gerais. O homem já ocupou todos os cargos que você imaginar e vamos fazer presidente de novo, não é possível, que esse homem é tudo. Doutor Juliano, seja bem-vindo, meu querido. É uma alegria poder recebê-lo aqui. Alegria toda minha. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, viu? Alegria toda minha e falar da UAB, falar da Caixa de Assistência, falar da advocacia, para mim é sempre uma alegria, principalmente ao lado de grandes amigos aqui, Rodrigo, você, Arilson, e tantos outros que vão nos ouvir aqui, né? Tantos advogados que vão estar nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, né, Rodrigo? Vamos lá. Então vamos lá. Doutor Juliano Almada, é um prazer tê-lo conosco, né? É sempre importante a gente falar sobre alguns assuntos que são do dia a dia do advogado. Por exemplo, você ocupa uma função relevante dentro da Caixa de Assistência do Advogado. E, infelizmente, pouco conhecida no interior por muitos advogados. Né? Claro que hoje a gestão ela tem sido muito dissipada, tem sido algo muito interessante na expansão da divulgação da Caixa de Assistência. Mas fala para a gente como é ocupar esse cargo ou por que, né, hoje ela é tão difundida no espaço de Minas Gerais, a Caixa de Assistência dos Advogados. É bem legal a gente falar desse assunto de forma bem objetiva. A Caixa de Assistência dos Advogados é o braço assistencial da UAB. Os advogados, às vezes, não sabem do que se trata esse braço assistencial. Não sabem da importância, né? Muitas vezes fazem algumas reclamações de pagamento de anuidade, reclamam da falta de apoio, mas não conhecem o que tem para oferecer. E a Caixa, sendo o braço assistencial, ela possui auxílios diversos, né, que eu não vou falar agora, mas assim, é absolutamente importante na vida daquele advogado que está passando por uma dificuldade de saúde, financeira, né? Eu estou há 4 anos ocupando esse cargo de primeiro secretário da Caixa. Eu cuido da parte do departamento pessoal e cuido da parte de serviço social, de assistência social dos advogados. Então, é um cargo que realmente ele transformou minha vida nos últimos 4 anos. Pela importância que tem de você levar cuidado, afeto e carinho à advocacia mineira. E antes da gente avançar aí mais nessa questão das suas atribuições, né, junto à Caixa de Assistência, os benefícios, a gente vai falar de tudo isso. A gente queria saber um pouquinho da sua história, Juliano. Como é que você começou, cara, na advocacia? Que momento que você se despertou, que você entendeu que você teria que ser advogado, que você tinha esse dom? E como é que foi um pouquinho? Conta pra nós. Na verdade, de forma muito resumida, que senão a gente fica aqui até amanhã. Mas assim, eu queria, desde sempre, era ser jogador de futebol ou médico. E, graças a Deus, né? E aí eu acabei... Não, ele é artilheiro. Me enveredei na vida de pai, porque eu me tornei pai muito cedo. E aí a medicina ficou para lá e o futebol eu já tinha deixado, porque eu não tinha condição e apoio financeiro para poder seguir naquele caminho. E aí o que me sobrou naquele momento... Mas você tentou ser jogador mesmo? Eu fui jogador de futebol. Sério? Eu fui durante 2 anos, eu joguei... Do Cruzeiro, não? Não, eu joguei num certo time, que eu não gosto de me referir, mas eu tive a oportunidade de jogar 2 anos no futebol. Olha só. Categoria de base, né? Mas num time profissional. Então foi muito bom. E aí eu sei que me faltou a possibilidade de seguir o curso de medicina, porque eu tinha que trabalhar para dar conta do filho que tinha vindo me prestigiar aqui nesse mundo. Tá certo. E aí o que me sobrou foi a advocacia. Eu só fiz um vestibular, que foi o vestibular da Univale, que é o dinheiro que eu tinha para fazer a matrícula. E aí mal sabia eu, naquela ocasião, que eu realmente estava predestinado e eu tinha o dom de ser advogado. E hoje eu sou muito feliz de ter
seguido por esse caminho. Mas você chegou a exercer outras atividades ou você já formou e já foi direto para a advocacia? Não, quando eu me formei, eu era vendedor. Então, vendedor? Eu trabalhava com vendas e sobrevivia com vendas. Quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava na TV Leste. Olha só. Eu era funcionário da TV Leste, fui funcionário durante algum tempo, está lá na minha carteira de trabalho digital. E durante o período da faculdade, então, você trabalhava e eu trabalhava e estudava. Eu fiz faculdade no turno da manhã e eu fazia vendas, né, na parte, saía da faculdade, corria, eu nem ia almoçar, ia direto para trabalhar e trabalhava até 8, 9 horas da noite. E aí foi um período legal porque a área de vendas me ajudou muito na advocacia. Destravou, né? Pelo desenvolvimento profissional, articulação, as amizades que eu construí nos locais que eu atendia e trabalhava. Então, o network. Foi um network fantástico e no desenvolvimento, né? Sem dúvida. Eu continuo hoje vendendo, mas eu vendo conhecimento. Sim. Antigamente eu vendia produtos específicos. Eu trabalhava com uma pasta que tinha 10 mil itens. Eu vendia até amortecedor para sapo. É mesmo. E aí a gente fala muito, né, Rodrigo, que a advocacia hoje, se você não aprender sobre gestão, você não toca o escritório. Exatamente. Não é mais aquela advocacia artesanal de 15, 20 anos atrás, né, Juliana? As coisas mudaram hoje. E eu imagino, então, que com essa experiência aí de vendedor, né, conhecendo muita gente, isso acabou agregando aí quando você decidiu, então, ir para a advocacia e montar seu escritório. Exatamente. O que acontece? Tem muita gente que ele tem conhecimento técnico para ser advogado, tem habilidade para redigir, só que às vezes ele não tem a capacidade de captação de cliente, ele não tem a habilidade para fazer gestão, ele não tem capacidade de articulação, por exemplo, para realizar uma audiência. E tem aqueles advogados que são advogados de escritório, de computador, de fazer as peças, né? De elaboração. Tem os advogados que são aqueles de ir para a trincheira, de captar cliente, de ir visitar o cliente no trecho, né? Como a gente fala, de ir no balcão de secretaria e ter paciência, ter sabedoria para lidar com as dificuldades do dia a dia da profissão, que são muitas, né? Não são poucas. Mas toda essa experiência que eu tive de vida, além de outras até da minha adolescência, até como os sonhos que eu planejava realizar como jogador de futebol, por exemplo, tudo isso me ajudou a construir uma história e que hoje que eu carrego com muito orgulho, que é de ser um advogado vocacionado e que consegue desenvolver a atividade com tranquilidade, com sabedoria, com paciência e com muito resultado positivo para os meus clientes e para os meus cofres, né? Graças a Deus. E como é que foi a transição de Piuí para Valadares? Que o homem é de Piuí, sabe? Piuí, não entendo. É a cidade do trem, isso. Então o homem é de Piuí. Eu nasci, na verdade, em Passos. Por acaso, meu pai era policial. E na época que eu estava para nascer, ele se mudou para lá, eu nasci, retornei para Piuí, depois mudei para Brasília e voltei para Piuí. Passei a adolescência lá em Piuí. Eu saí de lá porque Piuí, apesar de ser uma cidade maravilhosa, cidade que tem pessoas maravilhosas, mas pouco, na minha opinião, pouco recurso para você que não tem uma família abastada de dinheiro se desenvolver economicamente e profissionalmente. E aí eu resolvi sair, mudei para Belo Horizonte, fui jogar futebol. E aí, mas entendia que na vida que eu tinha era melhor estudar, que eu acho que eu tinha mais sucesso, como de fato eu tive. E aí de Belo Horizonte, a minha mãe se separou do meu pai, eu mudei para Valadares e aqui eu fixei raiz desde 1990. Certo. Bacana. Ô, Juliano, mas o doutor Arilson, nosso colega presidente aqui, já disse o seguinte, né? Você é presidente, já ocupou diversos cargos da OAB, mas o que te motivou a vir para o sistema OAB? Porque advogado, vendedor, advogado, ex-jogador de futebol, pensou em algum dia, não, um dia eu vou ser presidente da OAB. Como é que foi essa entrada no sistema OAB? Pois é muito legal a sua pergunta, Rodrigo, porque é o seguinte, eu nunca planejei nada na OAB, mas eu fiz a minha parte para as coisas pudessem acontecer. Eu comecei a advogar e eu fui trabalhar com o escritório levado pelo Rômulo Mendes e pelo Rogério Nalon. E eles, o Rogério era funcionário da OAB e o Rômulo já era advogado sócio do Rogério e eles tinham muito envolvimento com a OAB por causa do Rogério trabalhar lá. Sim. E aí a gente eu comecei a trabalhar com eles e na época eu nem tinha carteira, eu fui trabalhar como estagiário.
E aí, no dia que eu recebi minha carteira, eu já tinha um conhecimento do que era a OAB, e eu queria saber só como é que eu fazia para participar. O Castor Amaral veio me entregar a carteira e eu falei, Castor, como é que eu faço para participar desse negócio de OAB aí? Ele falou assim, rapaz, está tendo uma reunião da OAB Jovem ali agora. E lá eu fui e estava tendo, inclusive, uma eleição da OAB Jovem. Olha só. E eu já entrei ali e de lá para cá... Chegou chegando. São 25 já anos. Colocou o nome... Não, era uma eleição e me perguntaram quem tinha interesse. Eu falei, eu tenho. Eu sempre tive interesse nas coisas que me representavam, como é o caso da OAB. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu presto serviço voluntário para a OAB há 25 anos hoje, né? Então, desde 2001, eu faço esse trabalho com muita dedicação, orgulho, e tenho uma alegria muito grande de ter construído uma história na advocacia e exercendo funções na OAB. E nessa trajetória aí, né, de 25 anos, né? É isso? 25 anos. De 25 anos, você chegou, então, na Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Uma grande estrutura, praticamente uma empresa, né, que atende aí milhares e milhares de advogados, né, em todo o estado de Minas Gerais. Como é que foi quando você chegou, então, como primeiro secretário, em todo esse contexto gigantesco da Caixa, os desafios que você teve no início? Como é que foi esse início de tudo aí? Foi muito legal. Assim como eu não planejei ser diretor da Caixa, né? Eu estava nos meus planos ser conselheiro da OAB naquela eleição onde o Adilson foi eleito presidente aqui, junto com vocês. E o Elias era o diretor e continuaria, mas ele decidiu trilhar um outro caminho e me abriu as portas para ir para a Caixa. No dia eu não gostei muito, porque eu não, assim como vários advogados, eu tinha pouco conhecimento sobre a Caixa e eu fiquei meio inseguro. Mas a partir do momento que a gente foi registrada a chapa, eu tomei conhecimento do que era a Caixa, comecei a estudar o estatuto, ler, porque eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Graças a Deus, eu nunca perdi uma eleição da OAB. Pé quente. Pé quente. E aí nós estamos nessa luta. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com assistência social, com um mecanismo de apoio e a advocacia incrível, que eu não sabia o que era. E aí eu fui aprofundar, fui conhecer os funcionários, assistente social. Eu fiquei encantado, impressionado com a capacidade que hoje a Caixa de Assistência me apresentou. Hoje não, desde 2022 me apresentou naquilo que eu podia fazer pela advocacia. Eu já fazia de forma institucional pela OAB, mas na prática de entregar para os advogados realmente assistência, apoio à saúde, apoio ao esporte, apoio à estrutura para o advogado começar a advogar. Então, realmente, foi um momento transformador em 2022 e eu tenho assim, um orgulho muito grande de falar que eu fiz parte da maior gestão da OAB e da Caixa de Assistência, que era liderada pelo presidente Sérgio Leonardo e presidente da Caixa, Dr. Gustavo Chalfun. Nós fizemos realmente uma gestão transformadora que realmente revolucionou o sistema OAB. E eu tenho orgulho de ter feito parte disso e construir a minha história na Caixa nesse momento, sem planejar, sem querer ocupar, sem ter a vaidade de ser diretor, mas eu fui diretor naquele momento, estou ainda, e com muito orgulho, e eu acho que é assim que o dirigente de ordem tem que ser. Ele tem que fazer a parte dele, porque as coisas vão acontecer e a advocacia vai agradecer quando ele estiver preparado e com muita vontade de fazer pela advocacia. E nós somos testemunha, né, Rodrigo? Com certeza. Do benefício, né, da sua atuação à frente da Caixa como primeiro secretário, o quanto a advocacia de Valadares tem se beneficiado disso, e nós sabemos que você estendeu esse esforço para o estado inteiro, né? Eu sei, não existe uma região que a Caixa de Assistência, através da sua secretaria, não apoiou, não chegou junto em vários aspectos. Nós sabemos muito bem disso. E aí, saindo um pouco dessa área da assistência social, vamos para o esporte, né? Juliano Rodrigues, você sabe que ele é um recordista mundial. Não, né? ele está no Guinness Book. Eu ia perguntar se ele estava no Guinness, porque eu não sabia. Ele está no Guinness Book. Mas ele deve estar, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, o Juliano é responsável pelos jogos da advocacia mineira, o JAN, e como é que é? O jogo, como é que é? Os jogos jurídicos de maior... o maior jogos jurídicos do mundo. Do mundo, só isso. É só isso. Então fala para nós do JAN aí. Pois o JAN começou... Como é que foi essa história? O JAN começou em 2001 e eu tive a alegria de participar do primeiro, né? Foi idealizado lá pelo então presidente Marcelo Leonardo.
e junto com outros colegas que desenvolveram esse evento, que na época tinha 300, 350 pessoas do estado todo. E esse evento acontece em Belo Horizonte, lá no Sesc Venda Nova. E quando foi... Eu participei de quase todos, eu deixei de ir em uma edição apenas do JAN. Quando foi em 2022, eu fui indicado pelo presidente Gustavo Chalfon a ser coordenador geral do evento. E o evento até então tinha tido como número de inscritos, de maior participação, o número de 1.800 advogados. E aí eu, com as minhas ideias, eu não inventei a roda, isso que fique claro. Apenas peguei o que já existia e consegui implementar novas modalidades que a gente já vinha reclamando há muito tempo. Eu, como atleta do JAN, vinha exigindo, querendo. Eu coloquei festa todo dia, porque a gente gosta de festa, né, Rodrigo? Festeiro, o Rodrigo nem tanto, mas a gente gosta, né? Eu vou para o esporte, eu gosto do esporte. Então, nós conseguimos transformar um evento de 1.800 participantes e aproximadamente 60 subseções, levamos ele a um patamar de 5.000 advogados e advogadas mineiros participando e mais de 204 subseções, para ser mais exato. E até então, as subseções mais longínquas do estado, como a subseção de Extrema, Manga, Salinas, muitas subseções não participavam. Teófilo Otoni não participava do JAN, e eles começaram a participar nesse período também. E aí, realmente, nós elevamos o JAN a um patamar de maior evento jurídico esportivo do mundo. Eu sei que você gostaria que isso fosse estendido a todos os advogados, né, que quisessem participar. Queria que você falasse um pouquinho da impossibilidade disso acontecer. Primeiro, eu imagino que seja financeira, né? Como é que você leva a advocacia inteira, né? Mas questão de estrutura, né? Queria que você explicasse onde é feito hoje, que tem uma estrutura gigante. Né? Eu já estive lá, sei como é, mas eu imagino que não dá para comportar aí toda a advocacia mineira. A massa, vamos colocar assim. Exatamente. O primeiro ponto é o ponto orçamentário. A gente tem uma limitação orçamentária. Apesar de ser um orçamento bacana, alto, dá para fazer um grande evento, como a gente vem fazendo desde 2022. Mas o problema é o seguinte, né? A gente precisa de espaço de hotelaria, espaço de estruturas físicas de esporte. Né? Isso tem custo operacional e tudo. Realmente, a gente limita a participação a 60 atletas por subseção. Nós temos hoje 256 subseções no estado. O ano passado, nós participamos com 204 subseções. Então, se você considerar que cada subseção levar 60, já fica inviável. E isso não acontece porque tem subseções, por exemplo, são menores, igual o Tarumirim, eles não conseguem montar uma delegação, então eles formam... Uma delegação, né? Uma delegação... eles não levam uma equipe da subseção. Sim. Então, eles se unem a outras e formam uma delegação. Então, normalmente, nem todas as subseções levam a 60. Mas, nesse sentido, a gente não tem condição, estrutura física, nem financeira, para submeter a levar, por exemplo, 150 mil advogados, que é o número de inscritos que a gente tem hoje Seria um sonho, na seccional, né? De Minas. Mas é um sonho quase que impossível, porque as Olimpíadas, elas não têm o mesmo número de atletas que a gente tem participando. Então, assim, a gente bate recorde. Os Jogos Nacionais da Advocacia, lá em Goiânia, os últimos Jogos da Advocacia, nós tivemos lá 1.700 participantes do Brasil todo. Os nossos jogos aqui tivemos 5.000 ano passado. Então, a diferença é grande. Então, o homem é recordista, Rodrigo. Não, ele é recordista. E para quem está no dia a dia do JAN, que ele é jogador também. Ele é atleta, vai pro vestiário, troca palpiteiro, camisa, pega camisa, xinga o juiz. Gritando no alambrado. Então, foi comentarista no último JAN então, também. Então o telefone dele não para. O pessoal do translado, é o pessoal do hotel, é o pessoal da refeição, Verdade. Enfim, é uma logística gigante. Trabalho. E o cara ainda tem tempo para jogar bola ainda. E para resumir o evento, é um evento que os advogados vão para Belo Horizonte na terça-feira, fica até domingo. A gente tem disponibilizado para eles hotel, café da manhã, almoço e janta, festas, shows, estrutura toda de transporte de hotel para o Sesc. E não é mais só dentro do Sesc, a gente tem várias locações de espaços físicos para fazer o evento. Então hoje são 43 modalidades e a gente já vem com uma ideia nova aí que eu quero implementar.
para esse ano, porque se não tiver novidade, eu acho que a gente para no tempo. Então, com certeza, a gente vai ter modalidade nova. Hoje a gente tem mountain bike, tem jiu-jitsu, que era uma demanda antiga, tiro esportivo, futebol. E aí, para aquelas pessoas... Jogo de botão? Para aquelas pessoas, jogo de botão não tem, mas é uma demanda... Rogério já vai estar inscrito. É campeão brasileiro, porque ele hoje só joga futebol de botão. Mas, assim, são várias modalidades e o que a gente quer realmente é permitir que os advogados, tanto os mais velhos quanto os mais novos que praticam esporte e realmente fazem atividade competitiva, tenham condição de participar do evento, que não é só esportivo. Ele é networking, ele é confraternização. Eu tenho amigos construídos no JAN de 2001, que hoje a gente tem relação profissional. Sim. Eu tenho amigos de Montes Claros dessa época, Poços de Calda, né, que é o Rivelino, que é um grande amigo que foi feito do JAN. E a gente tem esse laço de amizade hoje. Ele já foi presidente da OAB de Poços de Calda. Então, assim, o que a gente tira do JAN são exemplos de construção, de networking, de confraternização, de lazer e de incentivo à prática de esporte. Tem gente que nunca praticou, vai lá e sai de lá encantado e começa realmente a desenvolver. Né? Tem colegas nossos aqui de Valadares que não jogavam bola e hoje estão aprendendo a jogar por causa do JAN. Rodrigo, a última pergunta dessa temática, para você avançar um pouquinho aí. Juliano, vai ter o JAN ou não vai em 2026? Será? Aproveitar na trend? Não, vai ter sim. O JAN não é um evento que foi feito para acontecer só de vez em quando. Ele é um evento consolidado já de mais de 20 edições e o orçamento da Caixa de 2026 foi aprovado agora no último dia 27, com uma destinação considerável para a gente realizar o JAN. Sim. E até então a gente não havia planejado nada, exatamente porque a gente depende do orçamento para poder executar e planejar e contratar e fazer o que tem que ser feito. Mas vai ter JAN, provavelmente a gente só não conseguirá fazer na mesma data. Até porque tem Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo, é no final de julho, né, que a gente fazia e provavelmente nós vamos ter que mudar o mês. Sim. Que de antemão eu vou antecipar aqui que deve ser em setembro. Ok. E outubro esse ano é ano de eleição, outubro tem as eleições. Sim. Então, para a gente não dividir isso com eleição e não gerar mais conflitos, né, que as eleições partidárias costumam gerar, a gente vai tentar fazer em setembro. Perfeito. Juliano, sobre a Caixa de Assistência, né, o JAN é algo que surge da Caixa, mas falando da Caixa de Assistência, o braço, né, da OAB, gostaria que você falasse sobre aqueles advogados que se encontram em uma situação mais vulnerável financeiramente, o que a Caixa de Assistência pode fazer, o que ela faz por esse advogado. Isso é um ponto, para mim, é o mais importante da Caixa de Assistência, é o coração da Caixa de verdade. Hoje a gente analisa aproximadamente em torno de 1.000 a 1.200 processos de pedidos de auxílio por mês. Isso revela, Rodrigo, de fato, que a advocacia realmente não está bem, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista financeiro. Certo. Então, a gente enfrenta dificuldade. A Caixa está aí exatamente para, naqueles momentos, por exemplo, que um advogado passa por um momento de cirurgia cardíaca, o advogado sofre um acidente lá de moto, de bicicleta, ou jogando futebol, quebrou o braço, não consegue trabalhar e começa a não ter condição de ganhar dinheiro. Existe o auxílio mensal, o auxílio alimento, auxílio extraordinário que supre, pelo menos temporariamente e transitoriamente, essa dificuldade que o advogado vem passando. A gente tem isenção de anuidade, né, para o advogado que tem, por exemplo, doenças cardíacas, que tem câncer, ele tem esse apoio para não ter que pagar a anuidade da OAB através de um convênio OAB Caixa, que a gente consegue atender esses advogados. Então, resumidamente, a gente tem uma verba de aproximadamente 10 milhões de reais para oferecer aos advogados que necessitam e que possuem vulnerabilidade socioeconômica, e a Caixa está lá para atender em vários aspectos. Né? A mãe, por exemplo, que tem um filho, ela recebe auxílio maternidade, isenção de maternidade, ela recebe um kit acolhimento, assim como o pai que tem o filho, ele recebe o kit acolhimento, que é uma bolsa muito legal, uma mochila térmica, que vem com vários utensílios para atender o filho. Além disso, alguns outros auxílios muito importantes que a gente oferece para a advocacia, como o auxílio violência doméstica. Aqui em Valadares,
onde a gente tem problemas de enchente, eventualmente, Sim. a gente criou o auxílio de desastre natural, que é um auxílio extraordinário para atender... atendeu muitos advogados, inclusive. Aqui em Valadares nós conseguimos, na última enchente, atender mais de 200 advogados. Agora, em Juiz de Fora, lá na Zona da Mata, a gente conseguiu... Leopoldina não, Ubá. Cataguás, a região ali foi muito atingida. Nós assistimos muitos advogados que perderam tudo. E aí a gente tem esse auxílio desastre natural, que é um auxílio que realmente ameniza. Ele não resolve o problema, mas ameniza a dor de quem está passando por momentos difíceis. E essa é uma das principais funções de existência da Caixa de Assistência dos Advogados. E a gente testemunha, né, Rodrigo, assim, o quanto a Caixa tem sido presente nesses momentos, né, de colegas que, infelizmente, passam por uma situação ou outra difícil, né, não esperada. Nós que somos profissionais autônomos, né, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. E a Caixa, assim, sempre muito presente na pessoa do Juliano, que eu já quero agradecer, Juliano. Obrigado, muito obrigado mesmo por essa ajuda, por esse auxílio que você está sempre presente aí aos advogados de Governador Valadares, que quando precisam, a Caixa está sempre à disposição ali, né, Rodrigo? É interessante, Arius e Juliano, aqui a gente fala isso para ele, é o seguinte, que a Caixa de Assistência ela está de portas abertas. E às vezes a gente sempre tem aquele pensamento, eu vou, ela vai me ajudar. Não é questão da ajuda, mas ela sempre dá o retorno. Sim. Então, como nós vimos aí, muitas pessoas foram assistidas, atendidas em Ubá, Juiz de Fora, aqui em Governador Valadares, foram analisados documentos. Foi feita a documentação, aquele critério, lógico, dentro daquilo que se espera de uma instituição como é a OAB e a Caixa de Assistência. E aí, Juliano, qual a mensagem que você deixaria para o advogado valadarense, para o advogado mineiro, para quem está começando agora na profissão também, que está chegando, está ouvindo a gente, ouve um cara que tem mais de 20 anos de estrada, experiência em gestão, balcão de vendas, enfim. Qual a mensagem que você deixa aí para o... Em relação à nossa profissão, o que eu gostaria que os jovens advogados, e até os mais experientes, mas especialmente os jovens advogados, eles tivessem a paixão pela advocacia que eu tenho hoje, exercendo essa profissão há mais de 25 anos. Então, assim, essa paixão, essa vontade de você ajudar o próximo e, via de consequência, ganhar dinheiro, porque uma coisa está ligada à outra. Sim. Você não ganha dinheiro sem ajudar alguém. Você só ganha dinheiro se você resolver o problema de alguém, ou se você, pelo menos, tentar resolver o problema de alguém. Então, essa paixão, essa vocação que a gente precisa de exercer e desenvolver na profissão, eu acho que essa é uma mensagem importante. Porque sem o amor pelo aquilo que você faz, eu acho que a tendência é que não dê certo. E digo mais, eu não conheço, apesar das dificuldades momentâneas que o advogado enfrenta, mas eu não conheço, de fato, ninguém que não teve sucesso absoluto. Pode ter passado por momentos difíceis, mas o sucesso ele vem se você trabalhar e insistir. Profissionalmente, é isso que eu falo, acredite na advocacia, acredite na justiça, acredite na capacidade que a gente precisa ter de transformar a vida do seu cliente, do jurisdicionado, em todos os lugares de Minas Gerais, especialmente onde nós estamos inscritos. Em relação à Caixa de Assistência, o que eu peço e falo em todos os lugares que vou, Arius, é o seguinte: o advogado precisa conhecer a origem dele. E a origem dele, antes dele ser advogado, ela passa pela OAB. E a Caixa, sendo um braço de assistência social da OAB, ele precisa conhecer a Caixa. Então, você tem lá um site que fala tudo, que tem todos os auxílios, que tem todos os benefícios, que não são poucos. Sim. Se a gente for falar de todos os auxílios aqui, nós vamos gastar 2 horas. São muitos mesmo. Então, de assistência à saúde, de assistência financeira, de assistência ao lazer do advogado, sim, porque a gente oferece a estruturas, porque a gente tem os escritórios compartilhados que os advogados utilizam em todo o estado, são mais de 180 escritórios compartilhados em todo o estado para atender academia. A gente tem vários programas, por exemplo, que a gente tem hoje, o Total Pass, que é um aplicativo que você utiliza com custo muito baixo para poder utilizar academias. Tem o Calmamente, o programa Calmamente, que é um programa de assistência psicológica. Tem o Telemedicina, gratuito também, que é um programa de assistência médica para aqueles advogados
que, mesmo tendo plano de saúde, às vezes evitam de ir no pronto-socorro para, às vezes, pedir um exame, para fazer um atendimento, para receber uma receita de repente, que tem que ter para comprar o remédio. Então, são vários auxílios. O que eu sempre falo é que a gente precisa conhecer aquilo que é da gente. E a Caixa de Assistência pertence à advocacia. E nós, advogados, temos obrigação e o dever de ter pelo menos um mínimo de conhecimento. Conhecer e divulgar. E divulgar, exatamente. Verdade. Rodrigo, conversa é boa demais, mas chegou a hora, né? Vamos ter que encerrar o programa. O nosso tempo aqui é curtinho. Juliano, obrigado, cara, mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, em ajudar a advocacia de Governador Valadares. Continue contando com a nossa gestão, com a nossa diretoria, todo o apoio a você, ao trabalho que você realiza lá. Muitíssimo obrigado, em nome da advocacia de Governador Valadares. Obrigado, meu parceiro, Rodrigo, por estar conosco aqui hoje. E tamo junto. Eu é que agradeço a vocês e digo mais, eu só estou lá por causa da advocacia de Valadares. Então, o que eu estou fazendo hoje a nível de Estado é representando a advocacia em Governador Valadares. Meu muito obrigado a vocês pelo apoio de sempre, pela confiança de sempre e por me convidar aqui mais uma vez para falar dessa paixão que eu tenho, que é sobre a OAB e o sistema OAB Caixa, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Valeu, Juliano. Estamos encerrando, então, mais um podcast Simples e Direito da OAB de Governador Valadares. Quero agradecer a cada um de vocês. Nos sigam nas redes sociais, assistam os nossos programas. Quero agradecer ao Estúdio 01, na pessoa do Márcio, por nos receber nesse ambiente tão agradável aqui. Valeu demais, até a próxima.